Olá, jovens senhores e jovens senhoras! Estamos começando a segunda temporada do CDcast. Portanto, se você não assistiu a primeira temporada, volte e assista. Na primeira temporada, nós recebemos o professor Helder da Universidade Federal de Rondônia e recebemos o Diego, servidor da Justiça Federal. E nessa temporada, trago duas grandes profissionais para trazer muita informação para vocês. Hoje, para começar o primeiro episódio da segunda temporada, tenho aqui o prazer de convidar a Rosa Rodrigues, que é fisioterapeuta geriátrica, para conversar com a gente sobre fisioterapia na melhor idade. Rosa, seja muito bem-vinda! Oi, Camila, boa tarde. Primeiro eu quero agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, passando essa tarde com você, dividindo um pouquinho do que é o meu trabalho, né, com os idosos. Eu acho que a gente tem algo em comum, que é essa paixão pelos idosos, né, em poder ajudar eles aí no dia a dia. E vai ser um prazer hoje estar aqui contribuindo e participando desse bate-papo. Não, é só para colocar o pessoal a par aqui, como é que eu conheci essa grande profissional? Vocês sabem um pouquinho da minha história, que em 2021 eu tive aquele probleminha que eu fui parar na UTI e devido à perca de forças, eu tive que ir para fisioterapia. E adivinhem só quem foi a fisioterapeuta que me aprumou? Rosa era a profissional que me atendia na época e contou que na época ela estava fazendo essa especialização, né, Rosa, em geriatria, e eu fiquei encantada com o trabalho dela. E os anos passaram e hoje a Rosa, inclusive, é a fisioterapeuta da minha avó, né? E aí, Rosa, para a gente poder começar aqui o nosso bate-papo, eu preparei um roteiro, na verdade, de perguntas, que são perguntas que todo mundo tem curiosidade, para a gente poder conversar aqui, né? Primeiro, a gente fala de fisioterapia geriátrica. Conta um pouquinho mais pra gente o que é, quem é que pode fazer, quem que não pode. Tá. A fisioterapia geriátrica, ela é apenas uma área dentro de amplas as áreas da fisioterapia, mas essa área em específica, ela atua diretamente com o idoso, né? Então, ela tem como principal função trabalhar o idoso, prevenindo quedas, lesões, né? Trabalhar aquelas doenças neurodegenerativas que surgem com o passar do tempo, proporcionar mesmo uma melhor qualidade de vida para esses idosos. A nossa diferença da fisioterapia geriátrica para o fisioterapeuta que não tem essa especialização é só esse olhar voltado com mais atenção para esse público, né? Eu falo que a gente não trata a doença, o diagnóstico, se tratando principalmente de idoso, a gente cuida da pessoa. Então, a gente tem que olhar para eles com esse olhar mais carinhoso, porque o idoso não é apenas uma dor, não é apenas uma lesão, um diagnóstico. Tem todo um histórico por trás. Então, eles gostam mais de atenção, de conversar, né? Às vezes, eles chegam lá, fazem 30 minutos de exercícios, 30 minutos é conversando, mas naquele dia é o que eles precisavam, né? Então, é muito relativo em relação a quem pode e quem não pode fazer. Todos os idosos deveriam fazer a fisioterapia, né? Acompanhada, lógico, de um profissional, né, capacitado, para ter esse olhar com mais atenção para a necessidade do idoso. Porque eu costumo dizer assim, que o João não é igual a Maria, né? Não é porque as patologias são comuns, são parecidas no público idoso, que eles têm que ser tratados todos da mesma forma. Então, a fisioterapia geriátrica, ela tem essa função de atuar diretamente com o idoso, com esse olhar mais atento, olhando para ele como um todo, né? Não como um diagnóstico, como uma queixa só específica. A gente tem esse olhar mais voltado para eles e ela atua também na prevenção, não só nas lesões que já tem, né? Nas patologias ali comuns dessa idade, dessa faixa etária, mas também como para prevenção de coisas que podem surgir nessa melhor idade. E prevenir também para que eles tenham uma melhor qualidade de vida, né? Tenham independência funcional. Então, na minha área, eu tenho um olhar muito voltado para a independência funcional do idoso. Isso é muito legal, sabe por quê, Rosa? A maior dificuldade das pessoas quando elas aposentam, e as pessoas não sabem, é que elas aposentam e acham que vão ficar inválidas. Elas acham que não vão mais produzir, que vão ficar aqueles vovozinhos em cima de uma cama. E pelo que você está contando, a fisioterapia é justamente para que isso não aconteça, né? Exatamente, Camila. Eu costumo dizer assim, envelhecer é inevitável. Agora, envelhecer com qualidade é opcional. Então, às vezes, a pessoa passa a vida toda trabalhando, pensando nesse momento da aposentadoria, e aí aposenta, acha que acabou. Não, gasta a aposentadoria só com remédio, com consulta.
Eu sei que tem os cuidados básicos que tem que ter, rotinas, só que não é isso. Aposentou é uma outra fase, é o momento de curtir outras coisas. E para isso você tem que ter saúde, tem que ser funcional, né? Então eu pego muito no pé dos meus idosos, falo assim, eu não estou te preparando para correr uma maratona, não é isso. Mas eu quero que você faça suas coisas sem depender de um familiar, de um terceiro, né? Que você consiga usufruir dessa melhor idade agora com qualidade. Então, assim, não é ser aquele idoso que vai ficar só vendo TV, fica sentado na frente da casa, vendo o movimento da rua, né? Que acontece muito. Isso não é qualidade de vida. Sem contar no aspecto emocional que esse idoso acaba entrando também. Com certeza, né, Rosa? E assim, eu digo que a aposentadoria é um novo começo de vida, uma nova etapa. A gente tem a etapa da infância, que é muito legal, que é uma etapa que a gente não tem problema, que a gente vive aquela vida louca. Aí a gente tem a fase de adulto, que é aquela fase que a gente só faz trabalhar, pagar conta e começar a gastar com remédio. E aí sim a gente vai ter a fase que é a melhor idade, que é a fase que a gente vai curtir tudo aquilo que a gente trabalhou, tudo aquilo que a gente fez por merecer e por conquistar. E por isso é algo que a gente não tem que ter vergonha, muito pelo contrário. A gente tem que se preparar. E aí, Rosa, eu te pergunto, como é que eu sei que um idoso ele vai precisar ou não da fisioterapia? Eu posso escolher? Alguns casos eu sei que tem idosos que optam por fazer um pilates, que é um braço, acho que da fisioterapia, me corrija se eu estiver errada, né? E fazem ali a fisioterapia. Outros realmente não sabem que precisa. Então, se tiver alguém aqui hoje que estiver assistindo esse podcast que não sabe, vai que aqui ouvindo ele descobre que precisa da físio. Conta pra gente como é que eu descubro se eu preciso ou não. Legal, Camila. Então, geralmente o exercício físico ele é para todo mundo, né, gente? Eu costumo dizer que não é só para o idoso, é para a vida. É aquela atitude diária que vai determinar como a gente vai chegar lá na frente. Mas pensando em específico naquele idoso que ainda não faz nenhuma atividade física, né, que não tem esse hábito, como que o familiar ou alguém ali em casa vai identificar que ele está precisando? Primeiro, aquele idoso que reclama muito de dor. Todo dia sente dor, dói tudo. Qual o fator da dor? Além de fatores, né, de doenças neurodegenerativas, de lesões e patologias comuns nessa idade, o sedentarismo. O idoso fica muito tempo parado, muito tempo sentado. Esse idoso precisa de mobilidade, precisa de fortalecimento muscular. Aquele idoso que tem dificuldade na hora de sentar, de levantar, ou acorda de manhã, na hora que vai levantar, sente dor. Passou muito tempo deitado, vai levantar, sente dor. É um idoso que precisa de fisioterapia. Aquele idoso que já tem os desgastes, que sente dor por conta de algum desgaste, né, alguma alteração ali musculoesquelética, ele precisa de fisioterapia. O idoso que tem dificuldade para andar, às vezes anda com o pé arrastando, tem mais dificuldade no caminhar, precisa do auxílio ou da muleta, bengala, andadores também. Ele também precisa, é um sinal de que ele precisa desse acompanhamento, né, fisioterapêutico. Aquele idoso que tem doenças crônicas, dores crônicas, ele precisa. O idoso que fica mais sozinho em casa, que é mais depressivo, ansioso, porque a gente sabe que o exercício físico, além dos benefícios físicos que a gente já sabe que tem, ele tem benefícios também psicológicos, né? Então, ele vai desenvolver ali um convívio social, então esse idoso também precisa estar fazendo fisioterapia. E também eu costumo dizer que, além de tudo isso, aquele idoso que quer se manter ativo, que quer continuar sendo ativo, fazendo suas coisas, né? Aquele que gosta de ir no mercado, comprar suas coisinhas, gosta de fazer suas coisas em casa. Esse idoso, ele precisa de fisioterapia para se manter dessa forma, né? E aí, quando você fala do Pilates, Pilates é um método excelente para trabalhar com os idosos. Nós, lá na Clínicas, eu trabalho com um método do Pilates associado à cinesioterapia, que é a junção da fisioterapia com o Pilates, pensando o quê? Exatamente nessa individualidade dos idosos. Então, eu não posso pegar o idoso e colocar ele para fazer o que todo mundo faz no Pilates, colocar ele para trabalhar só mobilidade, alongamento, por mais que a gente saiba que o Pilates tem muito mais que isso. Então, eu fiz uma junção, pensando na necessidade mesmo desse idoso. Então, realmente, o Pilates é um método excelente também para os idosos. Na verdade, ele é até lúdico, né? Sim. Eu particularmente gosto, não o faço por falta de tempo, né? Mas, Rosa, a gente fala assim do idoso. O idoso, segundo a lei, é aquele senhor ou aquela senhora de 60 anos ou mais.
Só que a gente sabe que nos dias atuais, devido ao estilo de vida que a gente tem, que é um estilo infelizmente mais sedentário por conta da tecnologia, por conta da correria de trabalho, a gente sabe que as pessoas ali por volta dos 45, 50 anos já começa a sentir essas dificuldades que você está contando aqui pra gente. Essa dificuldade de levantar e agachar já não é mais a mesma coisa, levanta de manhã ali com uma dorzinha ou não. Que é aquilo que eu sempre falo, passou dos 25, é jovem senhor e jovem senhora e não tem para onde correr. Essas pessoas dessa faixa etária, um pouco, assim, falando sem definição de lei da idade de idoso, mas essas pessoas com 40 anos ou mais, podem se valer também dessa fisioterapia, desses tratamentos? Podem sim, Camila. Eu vi uma vez uma frase que falava assim: como você chegar aos seus 40 vai determinar como você vai ser depois dos 60, 70, né? E na época eu não entendi muito bem. E hoje eu entendo o que essa frase quis dizer, porque realmente como a gente leva a nossa vida ao longo dessa jornada vai determinar como a gente chega, né, lá na nossa melhor idade, nesse processo de envelhecimento. Então, realmente, depois dos 40, a gente já começa a ter esse declínio, né, do envelhecimento. Coisas começam a ser mais presentes, a gente começa a observar que tem alguma coisa diferente. Então, vai se beneficiar, sim, tanto do Pilates quanto da fisioterapia. Lógico que essas pessoas, às vezes, preferem um método, né, de musculação, outro tipo de exercício físico, e a recomendação é exatamente essa, que faça uma atividade física que goste, procure aquilo que te dá prazer e que também você vai estar cuidando da sua saúde. A gente sabe que hoje exercício físico não é estético, né, é para a saúde mesmo. Então, que procure, mas tem aquelas que não gostam. Aparece lá, eu não gosto de ir para academia, eu não gosto de funcional, eu gosto de uma coisa mais tranquila. Por mais que a gente trabalhe a força na fisioterapia, né, trabalhe exercícios mais ativos, mais funcionais, tem pessoas que ainda assim acham mais tranquilo e optam por essa opção. E podem sim se beneficiar, porque a gente vai trabalhar com eles depois de uma avaliação. E aí vai ser específico também para a necessidade dele, exatamente como faz com o idoso. Mas eu vou te contar uma coisa, Rosa. Eu estou com um problema no quadril por ficar muito tempo sentada. Tendinite. Né? Fica ali sentada algumas horas no escritório. E aí o que acontece? Desenvolvi uma tendinite e fui parar no ortopedista. Sabe o que eu achei legal? Ele falou assim: Camila, você já faz musculação, ótimo, mas eu preciso que você vá para o Pilates também. Por isso que eu te fiz essa pergunta. Se nós que estamos entrando aí, né, começando a jornada para a melhor idade, também podemos nos valer dessas situações. E aí, falando de trabalhos que exigem esse movimento, né, repetitivo, de ficar muito tempo sentado, ou realmente de um esforço repetitivo. Enfim, a gente sabe que a jornada, você mesmo acabou de contar pra gente que a jornada que a gente percorre na vida vai impactar lá na nossa melhor idade. Nesses teus anos todos de experiência, que não são poucos, Rosa, o que você vê, assim, tem alguma profissão mais específica que leva as pessoas a terem um problema maior? Ou isso é independente, assim, não tem muito a ver com a profissão pode ou não pode influenciar? Para falar a verdade, hoje eu não consigo ver uma profissão, para mim te citar aqui uma profissão que vai influenciar, é muito relativo, porque está associado a vários fatores, né? Hoje a gente costuma olhar com um olhar um pouquinho meio de psicólogo também, assim, para o paciente. Então, não é necessariamente o fato de você ficar sentada muito tempo. Tem todos outros fatores envolvidos. Então, como que está a noite de sono dessa pessoa, se ela está dormindo bem, se a alimentação está boa, como que está o emocional dessa pessoa. A gente sabe que tudo isso pode contribuir para que venha sentir dores, ou aonde já tem alguma inflamação, algum desgaste, que se a dor se acentue mais quando a pessoa não dorme direito, né, não tem uma alimentação boa. Então, eu não consigo citar hoje uma profissão, porque hoje eu trabalho, além de trabalhar com meus idosos, eu trabalho com outras pessoas de outras faixas etárias de diversas profissões, desde professores, né, empresários, advogado a gente tem. Então, assim, e é muito relativo, realmente é muito relativo. Eu acho que hoje já meio que caiu por terra aquele sinônimo de ficou parado muito, ficou com essa dor porque ficou parado, ou tá assim porque trabalha só sentado. A gente sabe que não é o ideal ficar sentado por muitas horas, a cada pouco levanta, anda um pouquinho, né, se movimenta, mas falar que tem porque ficou sentado, eu acho que a gente já não usa muito mais esse termo.
tem uma série de fatores que Sim, influenciam, né? exatamente. Estilo de vida é uma delas, né, Rosa? Antigamente a gente tinha uma alimentação, por exemplo, muito mais saudável, não tinha tantos casos, por exemplo, de sobrepeso, de obesidade. A gente sabe que realmente tudo isso tem um impacto ali, às vezes até negativo. Ou seja, né? Até não, é negativo, como você tá contando aqui pra gente, né? Ô, Rosa, agora, assim, e entre os idosos? Quais são, assim, as doenças que mais levam os idosos à clínica, né, de fisioterapia, a procurar realmente a fisioterapia? Quais são essas doenças? Tem alguma doença específica? São mais doenças ortopédicas? São doenças neurológicas? Quais são essas doenças assim que tem o maior número de pacientes? Hoje, para nós lá, é mais ortopédicas. Lógico que é porque é mais a minha área também é voltada, então eu tenho mais contato com esses pacientes. Mas certamente a neurológica também, né, tem uma procura grande. Mas hoje eu trabalho mais com a ortopédica, então aqueles pacientes que artrose, sabe, osteoporose, tá mais relacionado a isso. A quedas, aqueles idosos que teve muita queda frequente, começa a ter aquela falta de equilíbrio. Então tá realmente mais relacionado hoje o meu trabalho com a ortopédica e a parte funcional mesmo dos idosos. Meu jovem senhor e minha jovem senhora, se você tá aí sem fazer exercício, sem se movimentar, curtindo o sofazão, acho que tá na hora de começar a fazer um movimento. Começa no Pilates, que é uma atividade muito prazerosa, muito gostosa, para poder curtir a aposentadoria. Afinal, não adianta entrar com o processo, ganhar a aposentadoria, receber e não poder desfrutar. Eu digo que eu me preparo para depois que eu me aposentar, poder viajar, subir no ônibus sem depender da ajuda de ninguém. E é justamente isso que a Rosa está aqui contando para a gente hoje. Vamos se preparar para poder realmente curtir a aposentadoria. Rosa, e dentre essas doenças, assim, tem pessoas que têm uma doença e ela pode se agravar ao longo do tempo. É muito comum o idoso ter um agravamento? Por exemplo, você falou da artrose. Ele pode vir agravar, perder a funcionalidade. Às vezes ele está bem, de repente aquilo piora. É possível isso? Nesses casos, a fisioterapia, ela tem um período para acabar ou ela é algo que vai acompanhar esse paciente aí para o resto da vida? Pode sim, Camila. Alguns pacientes com processo de artrose já um pouco avançado, alguns casos de até cirúrgico, a gente sempre tenta primeiro o tratamento preventivo, né? E também mesmo naqueles casos de cirurgia, depois é necessário passar pelo acompanhamento ali do fisioterapeuta para fazer esse trabalho de fortalecimento, né? Pensando na mobilidade, na função ali daquela articulação acometida. E pensando nesses idosos, a fisioterapia, ela vai trabalhar com objetivo específico, né? Então, se esse idoso não faz fisioterapia, não faz nenhum tipo de exercício, a tendência realmente é que vá piorando. E isso sim começa a limitar ele. Então, vai ser aquele idoso que prefere ficar deitado, porque toda vez que vai levantar ou sentar, ele sente dor. Então, ele começa a ficar deitado. O fato dele ficar só deitado começa a causar uma certa rigidez, falta de mobilidade. Aí começa a doer outras regiões do corpo. Toda vez que eu levanto eu ando dói. Às vezes nem é mais por conta da artrose, mas a artrose levou ele a ficar muito parado, muito deitado, e aí ele começa a sentir outras coisas. Aí quando a gente vê, tá aquele idoso acamado, que precisa de ajuda para tudo, e a fisioterapia para esse idoso específico, ela é pro resto da vida. Esse acompanhamento é pro resto da vida. Rosa, e esse idoso? Vamos supor assim, minha mãe é idosa e eu tô ouvindo aqui esse podcast, eu achei interessante, eu quero que ela faça fisioterapia. Precisa de uma recomendação médica? Ou o idoso ele pode procurar uma clínica, procurar um fisioterapeuta e falar assim, olha, eu quero começar a me movimentar, eu quero realmente mudar meu estilo de vida. Posso ir direto ou tem que ter uma recomendação médica? Ótima pergunta. Pode ir direto. E eu fico feliz porque hoje muitos pacientes estão procurando, estão tendo essa consciência de que não precisa do pedido médico. Porque para você ter um pedido médico, você acha que você tem que ir lá no médico, ter esse pedido para procurar a fisioterapia, aí você procura já com aquele pensamento de que você está buscando para aquilo, para X, né? X problema que você tem. E não, o idoso, igual eu te falei lá no início, a gente não vai tratar o X
problema dele, a gente vai tratar ele como um todo. Pode procurar, sim, um profissional, um fisioterapeuta qualificado. Aí é marcado uma consulta, né? O primeiro passo é marcar uma consulta. Nessa consulta vai ser feita uma avaliação, que a gente não consegue traçar um método de tratamento, de acompanhamento para esse idoso sem antes avaliar ele. A gente volta a dizer, a gente não trata o diagnóstico, né? A gente trata a pessoa, cuida da pessoa. Então a gente vai avaliar o que está causando a dor, por que essa dor está tão acentuada, quais as limitações funcionais dele. Então ele não precisa do encaminhamento médico. Pode diretamente chegar no profissional e marcar uma consulta. Que maravilha isso. Tô pensando seriamente que semana que vem, a hora que minha mãe voltar de viagem, acho que ela vai dar um passeio lá. Ô, Rosa, e uma coisa que eu tenho visto assim muito frequente, principalmente nas redes sociais, a gente vê fisioterapeutas atuando fora das clínicas, em academia. Isso é possível? Fazer essa reabilitação do idoso em outros ambientes sem ser o da clínica? Conta um pouquinho pra gente como é que isso ocorre. É possível, sim. E é legal. É algo que eu acho muito legal, inclusive. Tem algumas academias que fazem essa parceria, né? Lógico que a gente tem que fazer essa parceria com a academia. É tudo muito bem organizado, tudo legalizado. Você apresenta ali a sua carteirinha, né, do CREFITO, tudo certinho. E aí você consegue fazer esse acompanhamento com o idoso. Então, aquele idoso que quer ir direto para a academia, ou você acha que ele já é capaz de ir direto para a academia, aquele idoso que já passou pelo processo de reabilitação na clínica, já está entrando numa fase de fortalecimento e você quer que ele faça algo mais dinâmico, né? Então, você vai com esse idoso para a academia e trabalha exercício de fortalecimento com ele. Sem falar da interação, do ambiente. Eu penso mais no idoso na academia por conta do ambiente, né? Vai mais pessoas, conversa com outras pessoas. Na clínica ele tem essa interação também, né? Se socializa, conversa com outras pessoas, fazem amizades. Os meus pacientes lá viram tudo amiga. Porque ficam combinando, marcar café, uma falta, a outra fica, ai, mas fulano não veio, o que aconteceu, né? Então, assim, essa interação é importante. E tem aqueles que preferem ir para academia, os filhos às vezes preferem, né, que os pais vão para academia. E é possível sim fazer e é bem interessante, por sinal. Eu digo que os melhores clientes, gente, são sempre os idosos. A gente sempre é mimado com comida. Exatamente. Não, quem acompanha minhas redes sociais sabe, Rosa, que vira e mexe aqui eu recebo um bolinho, recebo um biscoitinho, né? É um carinho e um amor que não tem explicação. São vínculos afetivos que a gente cria, que a gente leva para a vida toda. Eu, particularmente, Rosa, quando estou atendendo um idoso, eu vejo muito ali do meu vô, da minha avó, e aquele laço afetivo, aquele cheirinho de vô e de vó é irresistível, né? Acho que é isso que faz essa ligação tão gostosa. Eu sou extremamente encantada em atender os idosos. Eu lembro que no começo da formação eu não queria. Aí depois fui tendo contato na época de estágio e dali eu já descobri que era esse que eu queria. E essa troca, é exatamente isso que você falou, eles te olham, o olhar, eu vejo muito o olhar, então eles te olham assim de uma forma que te aquece. Às vezes você não tá muito bem, tem uns que percebem que você não tá bem, igual eu tenho filha. Aí às vezes eu tô assim porque minha filha não tá bem. Aí a Cecília já perguntam delas, tá? Então essa troca de carinho deles, tudo que acontece eles chegam, quer contar, eles te acolhem, assim como a gente também acolhe eles. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ouvir histórias. E se deixar, eu fico sentada ali ouvindo histórias a tarde inteira. Então eles sempre têm uma história de vida para contar. E eu aprendo diariamente com meus pacientes. Mas já que você falou de história, Rosa, conta pra gente qual foi o caso mais marcante que você já teve aí atendendo idosos. Um caso assim que mexeu com o teu coração, de ver a recuperação, que realmente marcou ali sua alma. Ai, gente, eu atendi domiciliar ainda, não foi na clínica, foi uma paciente que eu ia na casa dela, que ela passou por uma cirurgia do quadril e eu cheguei para atender, ela ainda estava acamada, ainda não conseguia andar, né? Uma paciente que me marcou muito e uma força de vontade assim tremenda, uma força de vontade, não tem como descrever a força de vontade que ela tinha de andar. E ela queria dançar com a neta, porque ela brincava de dançar com a netinha, né? Do jeitinho dela. E aí a gente começou esse trabalho com ela. Eu ia na casa dela 3 vezes por semana, depois 2. Eu ligava, eu mostrava exercício por videochamada, eu assistia ela fazendo os delas para ver se estava certo, porque era um trabalho diário. Então, nos dias que eu não ia, eu fazia videochamada para ver como que ela estava fazendo, né? E a gente, num processo ali, acho que de 3 meses, ela estava andando sem andador. E aí foi muito gratificante, porque era nessa casa que eu ia atender ela, além dela, tinha outra idosa. Porque era tipo sogra e mãe, sabe?
E a outra não fazia parte do plano de tratamento, mas ela fazia os exercícios junto. Olha só. Então, eu acho que por isso que me marcou tanto, porque eu ia para atender uma e eu trabalhava com duas. E uma gostava de cantar sertanejo e a outra gostava de dançar. Então, assim, era super divertido os atendimentos. Eu ajudei duas pessoas ao mesmo tempo e a gratidão dela foi tão imensa, assim, sabe? Você sentia no olhar da pessoa a gratidão por conseguir dançar com a neta. E eu poder contribuir para que ela voltasse a fazer isso foi gratificante para mim. Porque eu tenho minha filha, eu sei da importância da convivência dela com as avós, né, com os avós. E aquilo me marcou muito, porque era algo muito simples. Ela não queria nada além de conseguir ficar em pé, abraçar a neta dela e dançar um pouquinho, né? Lógico que a gente se divertia, tinha inúmeras histórias, elas contavam histórias desde a época de namoro, e eu vivencio muito isso até hoje. Minhas pacientes ficam contando histórias da época que namorava, Adoro sabe? esses causos. Eu adoro isso. Mas essa em específico, eu acho que pela vontade que ela tinha de ficar em pé de novo ali, dançar com a neta dela, acho que foi uma das coisas que mais me marcou. Mas sabe, Rosa, eu sempre falo muito pro pessoal, né, que tá ali do outro lado da telinha o seguinte: as pessoas olham para as outras e falam assim, às vezes quando a pessoa tá ali em cima de uma cama, quando ela tá ali com alguma doença, elas costumam falar assim: é frescura. É frescura para quem está ali do outro lado e não sabe a dor de não poder levantar de uma cama e de um ato simples como dessa senhora de abraçar a neta. E tem pessoas que, por conta disso, acabam se envergonham de buscar os seus direitos, se envergonham de buscar a justiça, porque, vamos combinar, Rosa? É muito bom ter esse tratamento, é muito bom poder fazer fisioterapia, mas isso tem um custo. E esse custo, gente, depois que a gente se torna idoso, ele vem por onde? Pela aposentadoria. E quando a gente ainda não é idoso, de 60 anos ou mais, ele vem por meio dos benefícios previdenciários. Então, você precisa ter recursos para isso, precisa ter recursos para fazer essas fisioterapias. E aproveitando o gancho de fisioterapia, Rosa, e de histórias que a gente ouve, no escritório, eu ouço muito a seguinte história. Chega lá a paciente, né? Geralmente assim, os clientes chegam no escritório para pedir o benefício previdenciário e eles vêm com a pastinha, o laudo médico e tem lá o encaminhamento, a fisioterapeuta. Aí, geralmente, eu falo assim, você tá indo na fisioterapia? Aí fala assim, não, eu não tô indo na fisioterapia. Aí eu pergunto assim, mas por que você não tá indo na fisioterapia? Aí ele fala assim para mim, olha, eu não tô indo na fisioterapia, primeiro porque eu não tenho dinheiro. Segundo, porque eu vou lá só para colocar aqueles aparelhos de choquinho. Olha que coisa antiga. Só vai colocar aquele aparelho de choquinho, doutora, e só vai colocar aquela luzinha vermelha e é isso a fisioterapia. E eu já fiz isso e não resolveu. Aí eu falo assim, ó, o dinheiro a gente vai resolver aqui porque a gente vai conseguir o benefício previdenciário. Agora, a fisioterapia, você vai voltar e rever seu conceito, procurar um profissional aí que dê um jeito. Então, Rosa, aproveitando esse gancho, como é que é a fisioterapia hoje em dia? A fisioterapia do idoso é isso mesmo? Só colocar aquele choquinho, aquela luzinha de infravermelho? Na verdade, nem é do idoso e nem é de qualquer outra pessoa, Camila. Mudou muito, então? Mudou muito. E, graças a Deus, desde a minha formação eu já não vivenciei isso, né? Eu acho que isso é lá atrás. Infelizmente ainda acontece, né? De alguém procurar a fisioterapia, alguns lugares receber choquinho, o infravermelho, que é a luzinha ali vermelha. Infelizmente ainda acontece. A gente escuta muitas histórias daquelas pessoas que falam que atende por plano de saúde, ou até mesmo o próprio, né, sistema de saúde do SUS. E aí é muito paciente e tal, mas eu acho que não justifica, porque independente se atende 1, atende 10, tem que entregar o seu melhor, né, resultado, ter qualidade. Mas não existe, gente, esse negócio de fisioterapia de choquinho. Existe recurso de eletroterapia que é associado, em alguns casos, para processo de inflamação, alívio de dor, mas associado. Fisioterapia hoje é exercício físico. Eu não consigo ver outra coisa além da fisioterapia, a não ser exercício físico. Esses outros recursos eu uso para auxiliar o meu tratamento. Mas não é mais o principal. Então, não. Ó, você, né, que já veio tomar café aqui comigo, que falou que era só choquinho, que era só a luzinha vermelha, já sabe que fisioterapia não é mais só isso.
Eu, particularmente, quando fiz a minha reabilitação com a Rosa, cansava mais do que o dia que eu ia pra academia, tá, gente? Ela arrancava meu couro bonito. Mas não tô falando isso para espantar ninguém da fisioterapia. Tô falando isso para que vocês possam, né, saber a importância da reabilitação. E por que eu digo da importância? Eu tive perca de força do lado esquerdo, fiquei ainda com uma pequena sequela, mas perto do que eu cheguei, nossa, é uma melhora assim considerável. Então, gente, se você tem algum problema, não hesita, não fica nessa, eu vou no profissional e vai ser só choquinho, vai ser só aquela luzinha. Não, a gente tem que fazer pela gente. A gente só vai conseguir cuidar do próximo se a gente estiver bem. E como eu falei pra vocês, Camila, eu não tenho dinheiro para fazer. Gente, se você não tem dinheiro, tem benefício previdenciário que é para isso. O valor que você recebe de benefício é justamente para que você possa continuar arcando com as despesas da sua família, para que você possa fazer seu tratamento médico, comprar seus medicamentos sem passar necessidade. Porque não tem nada mais triste do que quando a gente recebe do médico aquele papelzinho dizendo que a gente não pode trabalhar. A primeira coisa que vem na nossa cabeça é o que vai ser da gente agora. E é por isso que existem os benefícios e é por isso que nós estamos aqui para poder auxiliar vocês. Rosa, a gente falou aqui agora dessa questão de custo de fisioterapia. A gente sabe que em que pese a gente ter a questão pública, ter o SUS ele tem uma demanda muito alta de pessoas para serem atendidas. E as pessoas têm um certo receio com relação quando a gente fala assim, fazer fisioterapia no particular. Eu sei que vocês não podem divulgar valores, mas para que o público de casa possa entender, o tratamento, ele realmente tem um valor muito elevado? A gente sabe que não é uma questão de dinheiro, porque o que você vai ter de melhor ali é muito, muito superior. Você às vezes deixa de comprar um remédio porque você não precisa mais dele. A gente sabe que agrega muito valor. Mas as pessoas que estão lá do outro lado recebem benefícios previdenciários e têm que bancar a casa e o tratamento médico ao mesmo tempo. Então, elas ficam nessa questão. Será que custa caro um tratamento de fisioterapia? E aí? E aí? Não custa, exatamente quando a gente para pensar no valor que aquilo vai trazer, né? Então, às vezes, o que esse idoso vai livrar ali, eu costumo dizer, de comprar medicamento, de ficar gastando em consultas, lógico que muitas são necessárias, têm que ser feitas, é o valor que ele vai usar para cuidar da saúde dele, né? Fazendo a fisioterapia. Nós temos opções hoje lá na clínica de fisioterapia em grupos, então tem um valor mais acessível. Eu tenho a opção também do Pilates Melhor Idade, né? Porque daí ainda tem um valor mais acessível ainda que da fisioterapia, mas aí eu faço essa junção das duas coisas, faço um tratamento só, né? Onde ele vai ter o benefício do fortalecimento, da mobilidade, e lembrando que independente do valor que vai pagar, o tratamento vai ser especializado, não é porque paga X ou Y que vai ganhar choquinho, ou que não vai fazer o que realmente ele precisa. Então, assim, pensando em valor, talvez se o idoso hoje que recebe ali o benefício, né? E eu falo pela minha mãe, ela gasta bastante com medicamentos, mas são problemas de saúde que a fisioterapia não consegue ajudá-la. Porque se fosse problemas de saúde ortopédicos ou até outros que a fisioterapia conseguisse ajudar, ela já ia economizar nos remédios, né? Então, assim, só o que às vezes economiza no remédio, estando bem, estando funcional, já pagaria a fisioterapia. Não é um valor abusivo, tá? Não pensem, fisioterapia é para rico, ou fisioterapia, isso aí eu não posso. Não, todo mundo pode, todo mundo consegue ter esse acesso. Procure informação. Podem me procurar, fica à vontade para me procurar. Vou avaliar, a gente conversa, a gente vê o melhor método, a melhor forma, a gente facilita em pagamento também, porque eu tenho essa visão, nem todo mundo consegue ter esse acesso, e eu quero que todo mundo tenha o acesso a uma qualidade de vida melhor, né? A essa funcionalidade através da fisioterapia, e conheça o benefício que a fisioterapia traz. O legal é que a Rosa partilha aqui do mesmo propósito que eu, o propósito de mudar e transformar a vida das pessoas sempre para melhor. Então, pessoal, não fique com aquele receio de, custa caro. Será que custa caro? Eu brinco sempre. Vamos fazer, principalmente meu pai e minha mãe, quando eles estão muito relutantes em fazer alguma coisa que envolve atividade física. Eu sento com eles e falo bem assim, Rosa. Vamos lá, quanto é que custa a caixa de remédio? Exatamente. Quantos dias dura a caixa de remédio?
Tá, agora vamos colocar no papel. Quanto é que custa a academia? Quanto tempo vai durar o efeito da academia? E aí, quando a gente coloca isso no papel, a gente sabe que acaba saindo muito mais barato esse tratamento de longo prazo, que é uma coisa que é efetiva e que não vai, né, voltar atrás. Só que mesmo assim, Rosa, tem pessoas que recebem um benefício previdenciário que a gente chama de BPC-LOAS, que é aquele benefício para pessoa de baixa renda, que nunca contribuiu para o INSS. E esse benefício, ele é bom porque ele ajuda, mas infelizmente ele paga somente um salário mínimo para a pessoa. Um salário mínimo, gente, não dá para quase nada, infelizmente. E aí essas pessoas realmente não têm como partir para uma fisioterapia. Você que já tem essa experiência, que já passou por estágio, já passou por todos os setores, tanto público quanto privado, Rosa, tem alguma forma da gente conseguir a fisioterapia sem ser no particular, ofertada pelo SUS? Nós temos na cidade o CER, né, que é o Centro de Reabilitação, onde a pessoa pode ir com o pedido médico. Lá tem uma demanda grande, por conta até mesmo da pouca quantidade de funcionários, né, de colaboradores ali. Infelizmente, hoje ainda não atende toda a população, mas eles exercem um excelente trabalho, fazem um trabalho magnífico também. Então, a pessoa pode ir lá no CER com o pedidinho, entra lá, eles vão fazer um cadastro, você vai entrar na fila, tem uma fila de espera, eles vão fazendo por critério de emergência, né? E aí você vai ter acesso a realizar a fisioterapia. Você só não consegue ter esse acesso lá sem o pedido. Lá, sim, realmente precisa desse encaminhamento médico. E eu sei também que no Centro de Convivência do Idoso, eles também oferecem, né? Eles têm parcerias com algumas universidades que vão lá, os estudantes vão lá prestar esse atendimento, tem um dia na semana, eu não vou saber te dizer agora como é que está hoje, mas eu sei que eles têm esse serviço. Então, assim, o idoso já vai lá, já se diverte, já conhece outras pessoas, faz várias atividades e ainda tem o benefício de fazer a fisioterapia. Olha só, que legal, né? Então não tem desculpa, gente, para não se cuidar. Não caia na pilha de, eu tô muito idoso para isso, eu estou muito velho, né? As pessoas não usam nem a palavra idoso, as pessoas costumam usar a palavra velho. E até esses dias eu tava nas redes sociais, sabe, Rosa? E eu vi, acho que foi o Ari Fontoura, no Instagram, que ele fez um post assim que eu achei sensacional. O que era ser idoso e o que era ser velho. Então, para ele, velho é aquela pessoa que não se movimenta, que não sai da cama, que deixa de sonhar, que acha que a vida acabou. E o idoso, para ele, é a pessoa que entende que chegou na melhor idade e que é o momento de ir para a academia, que é o momento de socializar, que é o momento de ter novos sonhos e novas metas de vida. E eu achei sensacional essa colocação, porque, de fato, a gente só envelhece se a gente quiser e se a gente se permitir, né? Então, assim, pessoal que está em casa, não se permitam envelhecer. Rosa, a gente está encaminhando aqui já para o nosso finalmente, infelizmente, passa muito rápido, né, gente? E aí, Rosa, eu queria que você deixasse aqui, na verdade, deixa eu voltar um pouquinho e cortar aqui antes de chegar no final, porque tem uma pergunta aqui que eu queria fazer e que eu esqueci. Plano de saúde, você falou de plano de saúde um pouquinho antes, né? Rosa, quando a gente fala de plano de saúde, tem limitação de sessão? Tem. Tem? Tem, aham. Hoje, quando você vai fazer um atendimento por plano de saúde, geralmente os médicos já dão o pedido com a quantidade de sessão, né? Então, os pacientes chegam lá, eu tenho um pedido médico para fazer fisioterapia, 10 sessões, 20 sessões, enumera. Aí ele fez aquelas sessões pelo plano de saúde, se o fisioterapeuta julgar necessário mais, ele tem que pegar outro pedido novamente com o médico, para não poder liberar, né? Questões democráticas do sistema interno deles ali mesmo. Mas aí a gente entra naquele contexto, né? O médico passou as 10 sessões, as 20 sessões, mas é isso que o paciente precisa? Então a gente tem que realmente fazer essa avaliação. E acontece muito deles ir lá, fazer essas 10 sessões e não voltar mais. E aí não melhora. E aí fala, a fisioterapia não resolveu, porque eu não melhorei. Só que a gente sabe que 10 sessões é um mês, né? Um mês é muito pouco para muita coisa. Então, a gente precisa trabalhar conforme a necessidade do paciente, não protocolar. Então, você, Camila, não é igual outra pessoa que vai fazer quantidade X e vai ficar boa. Às vezes tem a mesma dor próximas,
mas você precisa de uma determinada quantidade, a outra. E o que acontece nos planos são isso. Às vezes o plano não libera mais, já liberou 10, já liberou 20, aquela pessoa fica naquele ciclo, né? Só esperando o pedido e não tem uma melhora, uma evolução, porque tem uma quantidade. Mas aí que tá, Rosa. Judicialmente a gente consegue ampliar esse número de sessões. Por isso que eu fiz essa pergunta para Rosa. Ela foi intencional. Ela foi intencional por quê, Rosa? Porque a gente sabe que tem essas limitações e que essa é uma informação que chega assim para poucas pessoas, de que o plano, quando necessário, ele é obrigado a estender a quantidade de sessões que forem, quantas forem necessárias ali para que essa pessoa possa ter uma recuperação. Não é porque o plano diz que são X sessões que você pode ter no decorrer do plano todo, que ele só pode pagar aquele X números de sessões. Pensem só, gente, a situação. O paciente está ali na cama, depende da fisioterapia. O plano diz que é só 80 sessões. 80 sessões não dá nem para começar a ter a reabilitação. O plano vai poder negar? Não, gente. Primeiro lugar a saúde, primeiro lugar o ser humano. Depois o plano que se resolva, né? Infelizmente é uma questão que é pouco abordada. Mas agora sim, caminhando para o fim, Rosa, tem alguma dica que você queira deixar para esses jovens senhores e jovens senhoras a respeito de alguma coisa, alguma atividade que eles possam fazer em casa, algo que eles possam fazer para começar a melhorar a qualidade de vida? Tem sim. Eu sempre falo para os meus pacientes, né, gente? Começa com o básico. O simples bem feito, ele resolve muita coisa. Então, eu sempre oriento a fazer uma caminhada. Eu não consigo ir muito longe. Anda na frente de casa, né? Dá uma voltinha ali na frente de casa. Ou, eu tenho desequilíbrio, que é muito normal. Às vezes eu já caí na rua andando, mas eu não posso ter esse acesso ainda à fisioterapia. O que eu faço? Faz em casa. Senta no sofazinho ali, sentou, levantou um monte de vezes, já é um exercício maravilhoso. Pode fazer uns alongamentos. Hoje todo mundo, até mesmo os idosos, tem acesso aí à internet. Lógico que nem tudo é pertinente, é para sair fazendo, mas também tem coisas boas, né, que conseguem ver. Me siga no Instagram, pede por favor, seguir, inclusive, Rosa, deixa o seu @ aqui pro pessoal. Que aí vai ver exercícios, vai ver dicas de coisas lá, tanto no meu quanto no da clínica. Então, assim, começa com o básico, gente. Começa fazendo uma caminhada, não fique parado, não fique o dia inteiro sentado no sofá, vendo TV, sentado na frente de casa, vendo o movimento da rua. Movimento é vida e vocês precisam se movimentar. Um negócio bem legal. Idoso adora e eu também adoro. Ir no mercado, gente. Eu acho que deve ser um exercício muito bom, né, Rosa? Bom, inclusive eu tive um paciente que ele estava todo deprimido porque não estava mais conseguindo ir no mercado. E no bairro onde ele mora, o mercado era tipo 2 quadras da casa dele. Desconfio que essa paciente seja minha avó, que sempre adorou o mercado, viu, gente? Não, e é pior que não, essa não é a dona Luzinete. Enfim, aí a esposa dele falou assim, eu não aguento mais, porque esse homem só fica dentro de casa enchendo meu saco. Palavras dela, tá, gente? E aí ele disse que ele ia no mercado todo dia de manhã, todo mundo se conhece, né, em bairro pequeno. Então ele ia no mercado e ficava a manhã inteira, voltava para casa só na hora do almoço. Se duvidasse, ajudava até a ensacolar as coisas, levar nos carros ali dos clientes. Porque era a rotina dele e ele estava super estressado porque não estava mais conseguindo ter essa rotina. A gente começou a físio, aí eu acho que tinha uns 40 dias, ele chegou todo animado, que tinha passado a manhã inteira no mercado. Ele conseguiu ir de novo no mercado. E aí o professor foi falando, não, ele não foi comprar nada, ele só foi no mercado porque era um hábito que ele tinha. Então lá ele conversava, ele via pessoas, fazia amizade, porque as outras pessoas, olha o senhorzinho, oi, tudo bem, ajudava a carregar a sacolinha. Então, assim, voltou a fazer uma coisa tão simples, né? Ir no mercado. Para muitos, gente, eu tenho que ir no mercado. Mas é tão importante para ele, porque além dele se sentir útil indo lá buscar uma coisa que a esposa precisa, ele ainda era um meio dele conviver com outras pessoas, se socializar, fazer amizade, né? Mas eu entendo esse senhor, porque eu gosto de ir no mercado justamente por isso, Rosa. E a seção que eu mais gosto de ir, gente, no açougue e na seção de frutas. Porque geralmente é lá que a gente conhece esses senhores e é lá que a gente ouve as melhores histórias. É lá que a gente aprende cada lição de vida, né, Rosa? Aprende até receitas, eu costumo dizer. Porque outro dia eu estava no mercado e uma senhora conversou comigo por questão lá, né, da fruta, que não estava muito boa. E no final já estava me dando uma receita de o que fazer quando ficasse... você comprou a maçã, quando ela está mais murchinha, faz isso. Eu já anotei receita e levei para casa. Então, realmente é uma troca muito gostosa.
E aí, gente, fica muito claro, né, o porquê que a Rosa escolheu, né, lidar com idosos, assim como eu também escolhi mexer com benefícios previdenciários, porque são profissões que nós conseguimos transformar a vida, que torna a vida mais leve e mais do que isso, ensina muito, ensina demais a gente. Porque tem dia, né, Rosa, que a gente fala assim: "Nossa, hoje meu dia levantou difícil, eu tô cheia de problema". Sempre senta alguém na sua frente com um problema muito maior do que o seu para te lembrar que o seu problema às vezes não é do tamanho que você pinta. E o que faz você pintar ele muito maior é a falta de conviver com outras pessoas. Por isso que é tão importante socializar. Exatamente. Rosa, conta pra gente seu arroba do Instagram e da clínica, por favor. Tá, a clínica é a Vivar, Clínica de Fisioterapia. Depois a gente pode deixar também, né? Você pode falar o endereço aqui pra gente. Mercado. Quem for de Vilhena já vai saber onde fica. E quem não for de Vilhena, eu tô comprometendo aqui a Rosa fazer atendimento online. Faço também, gente. Eu tenho uma paciente Cerejeiros que ela vem de vez em quando e quando ela não tá aqui a gente faz atendimento de forma online. Lógico, o paciente precisa ter uma compreensão ali do exercício, do movimento. A gente faz primeiro contato ali pessoalmente para aprender, para orientar, mas a gente também consegue fazer o atendimento de forma online. A clínica fica localizada ali na Avenida Brigadeiro, de esquina com a Avenida Brasil, ao lado da Pizzaria Sampa. Então não tem erro. Lá a gente atende tanto o idoso, como atendemos também osteopatia, pilates e também saúde da mulher. Então a gente já atende essa população idosa num todo, né? Porque geralmente as mulheres idosas ali também precisam desse atendimento mais voltado à saúde íntima da mulher. Então a gente consegue trabalhar elas de uma forma completa. Olha aí, que delícia. Passa pelo menos tomar um café lá com a Rosa. Sabe o que eu acho bem legal no trabalho da Rosa? Vou abrir aqui um negócio bem particular meu mesmo para vocês, né? Minha avó sempre foi uma pessoa extremamente ativa. 72 anos, 75 anos, ela pegava o carro dela sozinha, ia para tudo quanto é lugar, ia para o mercado, vinha na minha casa, sempre extremamente ativa. Depois da Covid, ela passou a ter problemas de saúde. E isso começou, claro, no emocional, quando os idosos não puderam sair na rua por conta da Covid. Então, primeira afetação ali, como a Rosa falou lá no começo da nossa conversa, começou no psicológico dela. E depois ela teve problema de trombose e, por isso, ela foi tendo limitações. E a minha avó estava já bem debilitada. Ela tinha parado de ir na hidroginástica, que toda a vida ela tinha feito. Ela tinha parado de costurar, que era algo que ela sempre gostou muito, de cuidar da casa. Ela foi ficando muito debilitada. E aí, eu conversando com a minha tia, com a minha mãe, né, sobre como que nós íamos cuidar da avó, eu sugeri a fisioterapia. E minha avó está indo na fisioterapia. E, assim, a melhora que ela teve, gente, é fantástica. Ela já estava ficando na cadeira de roda e hoje eu chego lá na casa dela, ela já vem andando. Aí eu falo assim, vó, ela fala assim, não, eu tenho que andar. E assim, melhorou muito, sabe, os movimentos dela. Então, assim, fisioterapia para o idoso é vida. Não só para o idoso, para todo mundo que tem algum problema de saúde ali, que seja ortopédico ou neurológico, que demande a fisioterapia, gente, não tenha esse estigma, né, esse preconceito. Façam porque é necessário, né? Rosa, quero agradecer muito a sua participação, a disponibilidade de ter deixado a clínica, de ter deixado, né, alguns pacientes hoje para poder vir trazer essas dicas para esses jovens senhores e essas jovens senhoras que não tinham conhecimento sobre o que era a fisioterapia geriátrica, para quem servia. Foi um bate-papo que foi muito aquém. Acabamos falando de todas as faixas etárias, né? Então, assim, nosso muito obrigada mesmo pela tua participação no nosso podcast. A gente espera te ver aqui mais vezes também. E deixo aberto se você quiser deixar alguma mensagem final. Eu que agradeço, Camila, pela oportunidade de estar aqui, né, nesse bate-papo tão gostoso, falando de algo que eu gosto tanto, que para mim é tão prazeroso poder fazer no meu dia a dia. Eu quero me colocar à disposição sua equipe, de todos os jovens senhores, jovens senhoras que estão nos vendo, para tirar alguma dúvida, né? Se passar a conhecer a clínica, conhecer um pouquinho do meu trabalho, vai ser um prazer receber vocês lá, poder dividir um pouquinho a minha vida, né? Ali que eu falo que ali dentro é minha vida, então dividir a minha vida com vocês. E eu quero deixar algo para os familiares dos idosos, né? A gente falou muito dos idosos, né? Para os idosos, mas eu quero deixar algo para aquele cuidador de idoso, para a família do idoso,
que, assim, ajudar o idoso não significa fazer tudo para ele. Aí eu quero que vocês reflitam um pouquinho sobre essa mensagem. Nossa, essa foi doída. Eu gostei dessa. Realmente, ajudar o idoso não é fazer tudo por ele. Essa foi, assim, a chave de ouro mesmo para fechar. Rosa, mais uma vez, repita pra gente as redes sociais sua e da clínica, por gentileza. A clínica é Avivar Clínica de Fisioterapia, ali na Brigadeiro, e o meu é Rosa Rodrigues. Facinho de encontrar, pode seguir lá, acompanhar. A gente está sempre postando dicas, postando exercícios. É bom, já serve também para aquelas pessoas que têm medo, né, de fazer exercício, têm medo da fisioterapia. Ai, mas eu não gosto, não sei. Então, já vai vendo lá como é que é e a gente vai sempre trabalhar dentro da necessidade e limitação de cada um. Então, não precisa ter medo. Rosa, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. E você, jovem senhor e jovem senhora que está aí do outro lado, já sabe, lembra de ativar as notificações do canal e lembra sempre de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam saber dessas informações. E claro, não perca o próximo episódio do CDcast.